Cara, eu até defendi o Grêmio, porque eu assisti um pedaço do jogo do Grêmio com o São Paulo, e o Grêmio foi assaltado pela arbitragem contra o São Paulo. Aliás, dizem que o Grêmio vem sendo assaltado sempre. Eu vi esse jogo e nesse jogo foi realmente isso que aconteceu. Defendi o Grêmio e tal, mas aí vem o Marlon, lateral do Grêmio, e sem qualquer tipo de sensibilidade, sem qualquer tipo de atenção ao que sairia da sua boca, profere palavras que é melhor que você mesmo veja. E já já eu volto comentando essas palavras dele. Vamos ver. Como eu disse agora há pouco, a gente não pode, né, colocar como muleta, né, só os erros de arbitragem, né? Mas, pô, é a quinta rodada que o Grêmio é prejudicado. Eu fui categórico ali, falei, a gente não quer dizer isso, a gente respeita os profissionais, mas o Grêmio tem sido roubado faz 5 rodadas. Na primeira rodada tem um pênalti contra o Flamengo e uma possibilidade de expulsão. Contra o Santos tem uma expulsão e um pênalti que não é marcado. No Clássico Grenal, o país inteiro viu a baixaria que fizeram com a gente. E como eu disse, a gente não pode usar isso de muleta, mas é sempre contra o Grêmio. E eu não tô vindo aqui fazer de vítima nem nada, porque a gente vê clubes aqui de São Paulo que hoje tá liderando o Palmeiras, o treinador vai e reclama um monte na próxima rodada. Se tem uma dúvida, tem um pênalti marcado, tem uma expulsão. O Sport está na zona de rebaixamento, jogava bem e foi prejudicado várias vezes. Como eu disse, esse é um contexto que chateia. A gente vê outros países, outras ligas se profissionalizando, dando possibilidades maiores para os árbitros também. Mas como eu disse, né, a CBF hoje enfrenta uma situação que é catastrófica, é um reflexo do futebol também. Então as federações em si não tem uma simbiose com a própria federação principal. Está uma bagunça, o futebol desorganizado, os árbitros não são preparados também. E o que mais me indigna é que tem 4 pessoas no VAR para analisar, e tu tem imagem de vídeo, e o próprio árbitro diz que há uma falta, mas não interfere no lance, mas falta é falta. Se o jogo está rolando, eu faço dou uma agressão no companheiro de adversário, ele tem que parar o jogo e tem que me punir com uma expulsão. Então eu posso ser sancionado também pela declaração, mas é complicado, porque, como eu disse, precisamos melhorar muito, o nosso desempenho não está condizendo com a camisa do Grêmio, porém também a gente está cansado de ser prejudicado. E não é só o Grêmio, tem outras equipes também que são prejudicadas, eu não estou fazendo meia culpa aqui de só o Grêmio, mas fica complicado, né? Quando tu tem pessoas que recebem para fazer esse tipo de trabalho e a ferramenta quem está lá não pode errar. Tu pode olhar a imagem de mais de uma vez, tu pode analisar, isso prejudica muito o nosso trabalho. Nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não seja, que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares, e hoje ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia pela esquerda. Ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda. O Maurício, geralmente, é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita. Hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundir a marcação. A gente vai falar mais sobre o time como um todo, mas eu queria explorar mais o Estevão, André. Vamos lá. Até nessa lente de aumento, temos uma telinha, doutor? Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje, que é uma tela que mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, ações com bola no ataque, ações na área rival, chances criadas, dribles tentados, finalizações no alvo, gols, tudo ele liderou, André. André, quando você vê, o futebol brasileiro produz joias. Algumas não chegam no teto que a gente imagina quando tem 17, 18 anos. Quando você vê a bola apresentada pelo Estevão, e ele como característica, postura em entrevistas, o que faz, inclusive, não que interesse, eu costumo dizer que não interessa muito fora de campo, desde que não seja, desde que seja algo esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses 2 jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos 2 em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei
pelo jeito do Estevão jogar, e eu sei que os técnicos como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou. Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como uma... não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né? O Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita. E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas, e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angilério o marcou bem, né, nas finais do Campeonato Estadual, no jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que, se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então são raríssimos os jogadores assim no mundo inteiro. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. O Chelsea é o time mais jovem da Inglaterra, é um elenco muito jovem, tem muita gente mais ou menos, um pouco mais, mas não muito distante da realidade de carreira que o Estevão tá, com a diferença que jogadores já inseridos no contexto do futebol inglês de altíssimo nível, mas ele não vai chegar num clube muito distante do que ele é como jogador. É um clube jovem, um elenco jovem, um time ofensivo, um técnico que vem da comissão técnica do Guardiola recentemente, com outros jogadores com esse perfil muito leve de jogar. Então, assim, existe base para a gente acreditar numa adaptação rápida. Ele não vai chegar no melhor time do mundo, mas acho que ele vai chegar num bom lugar, um lugar que tem a ver com o tipo de jogo que ele vem praticando. Como eu disse agora há pouco, a gente não pode, né, colocar como muleta, né, só os erros de arbitragem, né? Mas, é a 5ª rodada que o Grêmio é prejudicado. Eu fui categórico ali, falei, a gente não quer dizer isso, a gente respeita os profissionais, mas o Grêmio tem sido roubado faz 5 rodadas. Na primeira rodada tem um pênalti contra o Flamengo e uma possibilidade de expulsão. Contra o Santos tem uma expulsão e um pênalti que não é marcado. No Clássico Grenal, o país inteiro viu a baixaria que fizeram com a gente. E como eu disse, a gente não pode usar isso de muleta, mas é sempre contra o Grêmio. E eu não tô vindo aqui fazer de vítima nem nada, porque a gente vê clubes aqui de São Paulo que hoje está liderando o Palmeiras, o treinador vai e reclama um monte na próxima rodada. Se tem uma dúvida, eu tenho um pênalti marcado, eu tenho uma expulsão. O Sport está na zona de rebaixamento, jogava bem e foi prejudicado várias vezes. Como eu disse, esse é um contexto que chateia. A gente vê outros países, outras ligas se profissionalizando, dando possibilidades maiores para os árbitros também. Mas como eu disse, né, a CBF hoje enfrenta uma situação que é catastrófica, é um reflexo do futebol também. Então as federações em si não tem uma simbiose com a própria federação principal, está uma bagunça, o futebol desorganizado, os árbitros não são preparados também. E o que mais me indigna é que tem 4 pessoas no VAR para analisar
e tu tem imagem de vídeo e o próprio árbitro diz que é uma falta, mas não interfere no lance, mas falta é falta. Se o jogo tá rolando, eu faço dou uma agressão no companheiro de adversário, ele tem que parar o jogo e tem que me punir com uma expulsão. Então eu posso ser sancionado também pela declaração, mas é complicado, porque como eu disse, precisamos melhorar muito, o nosso desempenho não está condizendo com a camisa do Grêmio, porém também a gente está cansado de ser prejudicado. E não é só o Grêmio, tem outras equipes também que são prejudicadas, eu não estou fazendo meia culpa aqui de só o Grêmio, mas fica complicado, né? Quando tu tem pessoas que recebem para fazer esse tipo de trabalho e a ferramenta quem está lá não pode errar. Tu pode olhar a imagem de mais de uma vez, tu pode analisar, isso prejudica muito o nosso trabalho. Cara, é uma palhaçada. O Marlon tá de brincadeira falar um negócio desse aí. Ele tá dizendo que o Palmeiras, o Abel reclama, e aí a arbitragem, pressionada pela reclamação do Abel, dá um pênalti pro Palmeiras que não existiu na rodada seguinte. É isso que ele tá dizendo? Tá dando de John Texton? O que é isso? Primeiro, se eu desconfio que tem alguma coisa irregular, ilegal, se tem algum esquema pro Palmeiras receber pênaltis, ele tem que mostrar as provas. Segundo, se o caso dele é um comentário bobo, simples, desconexo da realidade, bora, se o Abel reclama e tem um pênalti na rodada seguinte, por que estão dando cartão pro Abel, expulsando ele? Por que ele é o técnico mais amarelado e expulso do futebol mundial? Não é nem brasileiro, futebol mundial. Pelo menos até onde eu tenho notícia. Se estão fazendo as vantagens dele no jogo seguinte, por que estão expulsando? Para dar um migué? Para dar aquela sensação de que estamos punindo? E aí na rodada seguinte dá um pênalti? Será que é isso? É por isso que ele não vai jogar contra o Flamengo também, pelo segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro? Hein, Marlon? Explica para nós. Esse é o técnico que está sendo beneficiado pela arbitragem? Cara, que eu vi o jogo do Corinthians contra o Atlético. Teve um lance que o Dorival Júnior deu um chilique, faltou entrar em campo. Ficou acenando com os braços, com as pernas, com a cabeça, com tudo. Também. E o árbitro, meu irmão, fingiu que não viu. O quarto árbitro fingiu que não viu. E ele com a cara assim, cara a cara do quarto árbitro. O quarto árbitro, nada de chamar o árbitro. Meu irmão, se o Abel fizesse metade daquilo ali, ele saía de camburão do estádio. O Dorival faltou pegar um copo d'água e jogar no juiz para chamar a atenção dele. E nada. Aliás, o juiz foi bem esquisito, hein? Para não dizer que foi bem mal, né? Esse juiz aí, pelo amor de Deus, né? Esse juiz que apitou o jogo do Atlético com o Corinthians aí, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem. Escanteio claríssimo no fim do jogo pro Atlético, ele encerra a partida em vez de dar o corner. Juiz covarde, né? Para não falar outra palavra que começa com C e termina com ão. Juiz covarde. Mas o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo daqui a pouco. Eu quero ver o que vai acontecer, né? Esse mal tá de sacanagem. O cara não pode falar um absurdo desse não, uma besteira dessa aí, falar que o Abel reclama e no jogo seguinte tem pênalti a seu favor. Eu queria saber onde é que tá o pênalti no jogo contra o Red Bull. Onde é que tá, Marlon? O jogador as pernas a gente conseguiu virar. Não teve pênalti nenhum nesse jogo aí. Foi o jogo mais difícil que a gente teve. O jogo com o time do G4. Foi o jogo mais difícil até aqui que a gente teve. Não teve essa. Palmeiras, o Marlon, deixa eu te falar aqui. Nos últimos 18 jogos, ganhou 15, empatou 12 e perdeu uma. Desde que o Palmeiras estreou no Brasileirão, empatando com o Botafogo, dali pra frente, o Palmeiras jogou 15 partidas, ganhou 14, perdeu pro Bahia. Ganhou todo o resto, ganhou todas as partidas da Libertadores e só não ganhou uma partida do Brasileirão, mas ganhou todas fora. Palmeiras lidera o campeonato 4 pontos à frente do segundo colocado, que dizem ser o melhor elenco, o melhor time do Brasil, o futebol mais bonito, o favorito do Mundial, é o melhor time do mundo, que é o Flamengo. O Palmeiras está 4 pontos à frente desse timaço aí do Flamengo.
O pênalti que deram pro São Paulo contra o Grêmio foi ridículo. Foi um atentado contra a democracia. Devia chamar um Xandão pra eles, por marcar um pênalti daquele. Ridículo aquilo. Nem aqui, nem na China, nem na Lua, em lugar nenhum. Na Europa, se der um pênalti desse, o cara vai preso. Não é que ele vai pra Jada, ele vai preso. Aqui devia ir preso também. Marcar um pênalti é um crime. Aí eu não vejo o São Paulino que encheu o saco na semifinal do Paulista, com aquele pênalti claríssimo em cima do Vitor Roque, o cara fazendo uma alavanca, derrubando, botando o pé na frente da passagem do Vitor Roque para o derrubar. Eu não vejo esse mesmo São Paulino que disse que foi um absurdo, e falar que esse pênalti que eles encontraram, que eles inventaram aí contra o Grêmio, que foi um absurdo. Isso aí não foi um absurdo, isso foi aí ridículo, foi humilhante de assistir. Humilhante de assistir. Uma vergonha. Uma sacanagem, uma patifaria. Vamos lá, vamos ganhar nossos jogos. De boa. Se derrubar na chave da área é pênalti, sim senhor. Como derrubaram aí na Copa do Brasil o Estevão, pênalti, claro. Mauro César que vai para Ponta del Este, se ele quiser passar férias lá para refrescar a cabeça, porque ele tá nervoso, porque o time dele tá por um fio na Libertadores, a verdade é essa. Pênalti claríssimo, sim senhor. E demorou aí, foi 3 pênaltis num lance só. Podia escolher. E aí vem um babaca qualquer por aí falar que não foi. Que ele vai pra Ponta del Este, passar férias lá, que é muito bom. Tá? Que ele vá pra Ponta del Este, que eu não quero saber de nenhum chato, entendeu? Enchendo o saco. O Palmeiras vai ganhar do Flamengo 2-0, pronto, falei. Fora as ameaças, vai ter grito de olé, tá? No final do jogo. E Abel Ferreira vai mandar o pessoal não gritar olé. É a nossa expectativa aí, tá? É a nossa profecia, vamos lá. E eu não tô com muito palpite não, ultimamente, hein? Eu achei que seria 0-0, mas andaram falando tanta besteira essa semana aí, que eu acho que a gente vai ganhar esse jogo aí, vai ganhar bem, viu? Vai ganhar dando espetáculo, vai ganhar, escuta aí, vai dar show. Vai dar show no Allianz Parque, vai ganhar bem do Flamengo, tá? Deixa o seu palpite aí, quanto vai ser o jogo. Quanto vai ser Palmeiras e Flamengo. Avante! Tá de brincadeira, Marlon? Palestra.